Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso livro de Metodologia da Pesquisa em Administração. Eu sou o professor Juliano e estarei com vocês aí ao longo, das videoaulas que nós programamos. Serão aproximadamente 7 videoaulas falando sobre os capítulos aí que nós estruturamos na obra. Então eu quero te convidar, venha para fazer parte aí, fazer a leitura da obra, assistir as videoaulas com a gente, tá? E aí você deve estar se perguntando, professor, mas por que vocês elaboraram essa obra de metodologia da pesquisa em administração em linguagem descomplicada? Como o nome já diz, a nossa proposta é descomplicar esse processo de elaboração de pesquisa científica, porque durante vários anos eu tenho percebido, junto ao contato com os alunos, que eles têm uma certa resistência de fazer a leitura de manuais de 700, 800, até 1000 páginas. E muitas vezes esses manuais, pelo excesso de informação que tem, acabam dificultando a elaboração da pesquisa científica desses alunos. Portanto, a nossa ideia é descomplicar isso, fazer com que você aprenda desde a metodologia de estudo, até o momento em que você está fazendo pesquisa de campo ou pesquisa bibliográfica e documental, até o momento ao qual você tem que apresentar o seu trabalho ou alguma banca examinadora, fazer alguma defesa pública desse trabalho. Então, de forma simples, a gente quer apresentar para você essas questões essenciais que não podem deixar de ser abordadas aí nesse processo de construção do conhecimento científico que você está se propondo a fazer. Considerando isso, eu quero apresentar aqui para vocês, portanto, algumas informações relacionadas aí ao nosso processo de construção do livro, Então, quando a gente fala na construção do livro, é importante que você perceba que como que nós organizamos, o livro. Você pode ver que nós organizamos o livro em 7 capítulos, Nós temos um capítulo 1 que vai tratar dos métodos de estudo. O que é esse capítulo? Ele vai apresentar para você algumas técnicas para que você tenha condições de fazer de forma organizada as suas anotações, os seus fichamentos das suas pesquisas científicas, para que você tenha condições depois de elaborar o teu referencial teórico. Na sequência, nós temos aí o nosso capítulo 2, como você pode ver, aí a gente tem o capítulo 2 que fala sobre ciência, método e pesquisa científica. Claro que você, quando vai desenvolver aí a tua pesquisa, você precisa conhecer o que é ciência, o que é método, e o que é pesquisa científica, porque se você não sabe, você vai produzir qualquer coisa. Então é importante que você esteja situado a conhecer como que se dá a ciência, o que é verdade dentro desse processo de ciência, como que o método científico é considerado verdadeiro, que rigor que esse método científico precisa cumprir. Além disso, nós vamos no capítulo 3, como você pode ver aqui, eu vou fazer só um risquinho, nós estamos aqui agora, tá? Nós estamos aqui no capítulo 3. Nesse capítulo 3, você vai ver os tipos e estratégias de pesquisa. É importante que nos tipos e estratégias de pesquisa você consiga, depois de entender o que é ciência, o que é método, classificar a pesquisa de acordo com o que você pretende desenvolver enquanto objeto e ver qual é o tipo de pesquisa mais adequado e quais são as estratégias mais adequadas que você vai utilizar para desenvolver o teu objeto. Consequentemente, depois de saber esses tipos e conhecer, a gente tem vários tipos, a gente tem pesquisa qualitativa, quantitativa, exploratória, explicativa, descritiva. Nós vamos destacar e explicar cada um desses tipos. E também vamos destacar as questões das estratégias de pesquisa, Eu posso usar uma pesquisa etnográfica, eu posso usar um estudo de caso, eu posso usar aí, portanto, um levantamento ou um survey, Portanto, vamos falar sobre vários tipos e estratégias de pesquisa ao longo desse capítulo 3. No capítulo 4, nós vamos falar sobre projeto de pesquisa, Uma pesquisa, ela não surge do nada, a gente precisa organizar a proposta daquilo que nós queremos desenvolver. Consequentemente, o projeto vai responder como que eu vou fazer, onde que eu vou fazer, com que recursos, de que forma, por que eu vou fazer, Então, o projeto de pesquisa vai mostrar também com que recursos que vão ser disponibilizados para fazer essa pesquisa, qual o tempo que eu vou utilizar. Então, o projeto de pesquisa, ele esclarece para as pessoas que forem ler o teu projeto,
qual é a nossa possibilidade de viabilidade, digamos assim, desse projeto, considerando as colocações que você faz dentro dele. Depois nós temos o capítulo 5, que trata dos instrumentos e das técnicas de coleta, análise e interpretação de dados. É importante que você veja que nesse capítulo 5 que nós propomos aqui, né, o capítulo 5 ele é um capítulo muito especial, porque você vai aprender, além de classificar a tua pesquisa e definir quais são os tipos de estratégias, você vai aprender a como que você pode coletar os dados. E existem formas muito interessantes, principalmente na área de ciências sociais, como a questão da observação, a questão das entrevistas, a questão dos questionários e como que você faz a análise, né, e o tratamento desses dados e interpreta esses dados. Então nós vamos discutir nesse capítulo 5 informações acerca disso. No capítulo 6 foi o capítulo que eu chamei de capítulo burocrático, que é o nosso capítulo que fala sobre a estrutura e a organização, portanto, dos trabalhos científicos. Como que a gente organiza o trabalho científico? Através de uma norma que se chama Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Existem várias normas, né, que tratam acerca de como que os trabalhos científicos devem ser organizados, e esse capítulo, portanto, vai se debruçar sobre essas normativas e explicar para você como que o trabalho deve ser estruturado. O capítulo 7 é um capítulo muito especial para mim, porque ele trata da linguagem científica, ou seja, como que você vai comunicar, né, o teu projeto de pesquisa, a tua pesquisa já desenvolvida para outras pessoas. Consequentemente, você tem que usar uma linguagem que seja uma linguagem que seja acessível a todos aqueles que estudam ou desenvolvem pesquisas dentro da academia. Então nós vamos falar sobre quais são os atributos que essa linguagem científica deve ter no momento em que você estiver expondo os resultados da tua pesquisa. Não menos importante, nós vamos falar sobre plágio, como identificar esse plágio, quais são os tipos de plágio que existem e que formas que nós conseguimos evitar, portanto, né, a ocorrência do plágio como prática dentro dos trabalhos científicos. E também, por fim, não menos importante, que é um dos capítulos, uma das subseções que eu acho mais legais, que é a subseção de apresentação de trabalhos, né? Então, essa questão da apresentação de trabalhos, ela é muito importante porque eu vou dizer para vocês que se eu tivesse um contato com um capítulo semelhante a esse, no período que eu estava fazendo monografia, ou mesmo tese de mestrado e doutorado, certamente eu estaria um pouco menos nervoso no momento em que eu fosse apresentar o trabalho para a banca. Nesse subcapítulo, a gente explora questões de utilização do tempo, né, as vestimentas adequadas para homens e para mulheres, como que você vai se portar frente à banca, qual é a tua postura enquanto apresentador. Tudo isso são dicas, né? Mais dicas do que efetivamente um capítulo teórico. Então são dicas de como você melhorar a tua apresentação no momento que você estiver em processo de análise por uma banca examinadora. Considerando tudo isso que eu acabei de falar, a nossa proposta, ela engloba desde o momento em que você organiza a tua pesquisa com os métodos de estudo, até o momento no qual você defende o trabalho ou apresenta o trabalho frente a uma banca examinadora. Concluindo, então, nós temos uma estrutura, né, do livro que traz uma linguagem bastante fácil, explicando tudo isso que eu acabei de falar para vocês. A gente chama você à reflexão através de algumas perguntas que a gente faz ao longo do texto, as videoaulas que explicam o conteúdo, e que cabe um destaque aqui: as videoaulas não devem ser o único instrumento de apropriação do conteúdo. Você deve ir lá no livro-texto e fazer a leitura do texto na sua completude, e não simplesmente só assistir as videoaulas. Elas servem como um resumo do conteúdo, mas a leitura traz de forma mais analítica aquilo que vocês devem se apropriar. A gente traz alguns exemplos, apresenta alguns esquemas relacionados aí, portanto, a como facilitar esse processo de construção metodológica, algumas sugestões, principalmente sugestões voltadas para a área da administração, que o livro tem esse enfoque, e alguns links externos para que você aprofunde o conhecimento, inclusive com alguns QR Codes. Você pode aproximar o teu celular da leitura do livro e, consequentemente, você vai fazer aí, portanto, acessar alguns materiais extras que não estão dentro do livro, tá certo? Com tudo isso, o nosso objetivo é fazer com que você realmente aprenda de forma descomplicada a como fazer pesquisa científica. Então é muito importante que você consiga, né, perceber
como que essa pesquisa científica se delineia, como que você pode desenvolver pesquisa científica, e eu já vou me dar por satisfeito se você conseguir organizar a tua pesquisa e conseguir, digamos assim, divulgar essa pesquisa científica para os teus pares, né? Sejam para eles acadêmicos ou pessoas interessadas no assunto no qual você está organizando o seu objeto de pesquisa. Então é isso, gente. Eu espero vocês aí na nossa videoaula número 1, que é do capítulo 1, falando sobre métodos de estudo, e a gente se vê por lá. Um grande abraço para você e até já!